CBN, eleições 2014. Você já sabe em quem votar para o governador do estado de São Paulo? Bom, a CBN São Paulo se une neste momento CBN Campinas, CBN São José do Rio Preto também, para ajudar você a justamente escolher o seu candidato e abrir espaço para discussão dos principais desafios do estado de São Paulo. Discutir também os programas de governo e conhecer um pouco mais de quem quer comandar este que é o maior estado do Brasil. Você, ouvinte, pode participar mandando sua pergunta para cá, fabiola.cidral@cbn.com.br, pelo WhatsApp também, 999-131-943. O nosso terceiro convidado nessa rodada de entrevistas é o candidato do PMDB, Paulo Scaff. Paulistano, nasceu aqui, tem 58 anos, é presidente licenciado da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde está desde 2004. Não chegou a concluir a faculdade de administração, mas começou a trabalhar muito cedo, inclusive na tecelagem de seu pai, que depois virou a sua empresa, que foi fechada em 2000. Na área da política, filiou-se ao PSB em 2009. Um ano depois, teve sua primeira experiência nas urnas. Foi candidato ao governo do estado de São Paulo em 2010. Ficou em quarto lugar. Recebeu 4,5% dos votos válidos. E após o convite de Michel Temer, em 2011, se mudou para o PMDB, onde concorre neste momento ao governo do estado de São Paulo. Na última pesquisa Ibope sobre a corrida eleitoral neste ano, aparece na segunda colocação, com 18% das intenções de voto, uma queda inclusive de 5 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. E ele está aqui ao meu lado. Olá, candidato Paulo Scaff, bom dia. Bom dia. Se você permitir, Fabíola, pequenas correções. Primeiro, eu não tenho 58, tenho 59. Já fez 59? Lamentavelmente. Eu preferia ter 58, mas tenho 59. Segundo, a minha empresa não fechou. Esta empresa que você se referiu, ela apenas mudou seu objetivo social. Ela que antes produzia tecidos, hoje ela mexe com o mercado imobiliário e a mesma empresa, nunca ela teve nenhum tipo de problema. Mas mudou completamente a empresa. Aquela indústria não existe mais, né? Essa é a ideia. Mas a empresa existe, é a mesma empresa, apenas com outro nome e outra função. Outra função. E quanto à questão da pesquisa, você falou da pesquisa Ibope anterior. Isso. A última foi Datafolha, que nós estamos com 22% e crescemos 6%. Éramos 16%, passou para 22%. É que a gente está usando a Ibope hoje. Okay, mas a última que saiu foi a Datafolha. Agora, candidato Paulo Scaff, hoje estamos falando de mobilidade, até foi a nossa abertura do programa aqui, essa é uma semana de mobilidade. Acaba de sair uma pesquisa Ibope em parceria com a Rede Nossa São Paulo, que revela que subiu em 10 pontos percentuais o número de paulistanos que têm carro, 62%. No entanto, essa pesquisa revelou também o desejo das pessoas pelo transporte público. 71% disseram que deixariam o carro em casa para utilizar o transporte público. E 64% dos entrevistados disseram que os governos deveriam dar mais atenção à ampliação de linhas de metrô, de trem e de ônibus. É um grande desejo das pessoas. Eu perguntaria ao senhor, o senhor largaria o seu carro para utilizar o transporte público? O senhor usa o transporte público? Eu não teria a menor dúvida, tendo a possibilidade de ter transporte público no local que você mora, o local que você está, para o local que você precisa estar, é ótimo o transporte público. Eu, durante os últimos 10 anos, como presidente da Fiesp, do SESI, do Senai, do Ciesp, na Avenida Paulista, que é a sede das nossas entidades, muitas vezes, para alguns lugares que eu precisava ir, pegava o metrô que está na porta e ia até o destino. Então, o que nós precisamos são mais linhas de metrô, monotrilhos. O que nós precisamos é investir, sim, em transporte público. E, lamentavelmente, os investimentos no metrô foram muito lerdos, né? O atual governador, ele prometeu, neste mandato dele, que faria 30 quilômetros de metrô e fez apenas 6 quilômetros, entregou apenas 6, 20% do que prometeu e deixou de fazer 80%. A verdade é que o metrô de São Paulo tem mais de 40 anos e nós temos 76 quilômetros de metrô. Você pega a cidade do México, por exemplo, que começou mais ou menos na mesma época, tem 230 quilômetros. Então, o que nós precisamos é pôr velocidade nos investimentos sobre trilhos. Por exemplo, vou dar um exemplo de monotrilho. A linha 15 do monotrilho, que sai de Vila Prudente como ponto final cidade Tiradentes, é dividida em duas fases. A fase 1 até São Mateus e a fase 2 de São Mateus a Tiradentes. São 13 quilômetros a primeira fase e 12 quilômetros a segunda fase. O atual governador fez aí uma porção de festejos aí, porque está terminando, ainda não terminou, ainda está em teste, os primeiros 2,9 quilômetros, que é de Vila Prudente à Estação Oratório.
Isso era para ser entregue em 2010, está com 4 anos de atraso. E a linha toda são 25 quilômetros. Mas falando dos seus projetos... Lamentavelmente, nossos projetos é terminar na velocidade que São Paulo precisa. E quantos quilômetros você pretende fazer? Na velocidade que São Paulo precisa, tanto essas linhas de monotrilho como metrô. Nós vamos fazer em 4 anos 70 quilômetros entre monotrilhos e metrô, porque as obras, por exemplo, o monotrilho, esse que eu estou lhe falando da linha 15, são 25 quilômetros. Tira 2,9, que é esse que está atrasado 4 anos, faltam 22. A linha 17 do monotrilho, que é a Ouro, são 3 fases. 2 delas estão no papel, assim como a linha 15 também está no papel, não tem obras nenhuma. Enfim, então nós vamos pegar todos esses projetos que já foram estudados, dos traçados, e vamos fazer com que as obras aconteçam para que realmente a população de São Paulo possa contar daqui a 4 anos, não com 70 e poucos quilômetros de metrô e monotrilhos, mas sim com 140 quilômetros de metrô e monotrilhos. A gente sabe que a construção do metrô é muito cara. Vários ouvintes mandando aqui. E o dinheiro vem da onde? Como é que vai ser o financiamento? Sempre PPPs. Mas a gente sabe que também tem muita dificuldade em fazer a PPP para a construção do metrô, né? Não há dificuldade, não. Tanto é que está sendo feito. E também os monotrilhos, as obras são rápidas, porque são pré-moldados. É um absurdo para fazer 2,9 quilômetros levar 5 anos e 4 anos de atraso. É um absurdo, porque o monotrilho é uma obra rápida. Então, o que nós precisamos é pôr ritmo nas obras. Fabiola, eu vou concentrar o orçamento do Estado no investimento melhor que você pode fazer no Estado, que é investir nas pessoas, em educação, em saúde, segurança. E todos os investimentos de transporte sobre trilhos, no caso os metrôs, nós vamos fazer com recursos privados através de PPPs. E no caso das estradas, nós vamos também utilizar recursos privados. Essa é a forma que eu pretendo fazer nossa gestão, caso tenha o voto de confiança do eleitor de São Paulo. Outra questão em relação à mobilidade é a poluição do nosso ar. Essa é uma grande preocupação também das pessoas. O Instituto Saúde e Sustentabilidade também está fazendo um alerta essa semana, na Semana de Mobilidade, que 35 pessoas morrem por dia no estado de São Paulo devido à qualidade do nosso ar. E a gente, nesses últimos tempos, tem sentido muito isso, principalmente aqui na capital paulista, no interior também. O senhor pretende fazer o que nessa área? O senhor é a favor da inspeção veicular no estado de São Paulo, um projeto que está aí patinando por um bom tempo. Qual é a sua proposta nessa área? Bom, primeiro, quando você fala em transporte sobre trilhos, você está cuidando do meio ambiente, porque o transporte sobre trilho não é poluidor. Depois nós temos que estimular também e fortalecer esse combustível que é nosso, que é o etanol. Perdão, o etanol, que também ele emite, no caso do CO2, 10%, ou seja, 10 vezes menos do que a gasolina. Mas aí vai estimular como o uso do etanol? Estimular o uso do etanol, estimulando o setor, porque da maneira que está o setor sucroalcooleiro no estado de São Paulo e no país, nesse momento, o que nós estamos tendo é fechamento de usinas. Lá para diante, em vez de nós estarmos estimulando a produção de etanol, enfim, e o consumo no futuro, nós estamos aí reduzindo a produção e comprometendo. Então, nós temos que estimular o etanol, até porque é finitas reservas de petróleo. Mas de que maneira? Isso não prejudica o petróleo. Nós podemos viver com a gasolina e o etanol, mas você fala em poluição, sem dúvida nenhuma, quando você tem um carro etanol, você tem a emissão de 10%, ou seja, enquanto a gasolina é 10 vezes menos. Como você estimula a produção de etanol? Você estimulando, por exemplo, hoje como é que está desestimulada a produção de etanol? Houve um achatamento do preço para as usinas devido à questão do congelamento do preço da gasolina, e também houve uma política tributária que desestimulou. Tanto é que você tem inúmeras usinas passando dificuldades. Então você tem que pegar esse setor produtivo do estado de São Paulo e cuidar. Quer dizer, se trata de um combustível brasileiro renovável e que protege o meio ambiente, o aquecimento solar. Uma política mais nacional, né? Aqui no estado de São Paulo seria, de que maneira? Que tipo de redução de imposto o senhor pode dar para justamente estimular o uso do etanol? Uma indústria como... Uma redução de quanto? A gente pode falar em quantos números aí? Uma indústria como a sucroalcooleira, que tem 60% da sua produção no estado de São Paulo, o governador de São Paulo tem que defender essa indústria, seja em políticas estaduais ou nacionais. O governador do estado de São Paulo ele tem que ser uma liderança com força suficiente para quando houver necessidade de leis federais ou de decisões do governo federal, que ele consiga isso. Eu, como presidente da Fiesp, não era governador, era presidente da Fiesp, de uma entidade, eu consegui
inúmeras bandeiras que dependiam de questões nacionais. Exemplo, o final do imposto do cheque, a chamada CPMF. Isso não dependia do Estado. Nós fizemos uma campanha nacional e terminamos o imposto do cheque e beneficiou toda a sociedade. A questão, por exemplo, dos impostos sobre os alimentos, a cesta básica, que nós conseguimos retirar dos impostos federais. Sim. A questão do IPTU na capital de São Paulo, ano passado, através de uma medida judicial. Então vai ser através de uma negociação política. Agora, o senhor não me respondeu em relação à inspeção veicular do Estado de São Paulo, um governador de São Paulo, ele tem que ter políticas de fortalecimento da sua indústria, da indústria do Estado, e quando isso ou qualquer outro tema depender de governo federal, Congresso Nacional, ele, como governador, tem que ter a competência de resolver os problemas. Em relação à inspeção veicular, é natural que é necessário que se faça inspeção veicular. Você não pode não ter inspeção veicular no Estado, mas sem burocracia. Enfim, há um estudo nesse sentido que deve ser aprofundado. O senhor é favorável, então, à inspeção veicular no Estado? Eu sou favorável a aprofundar o estudo que está sendo feito. Há um projeto na Assembleia Legislativa que está sendo já discutido. Mas, por exemplo, na área de saúde, os especialistas ambientalistas já fizeram inúmeros estudos falando da importância da inspeção veicular. Por isso que esse projeto está na Assembleia Legislativa. Então, a questão não é se é importante ou não. Isso já está claro. Agora, a questão é de como isso vai ser colocado em prática. Eu gostaria de saber se o senhor é favorável E é nesse sentido o senhor é favorável à inspeção. E é nesse sentido que eu falo. Este é um projeto que deve ser aprofundado os detalhes dele. É bom que se faça, eu lhe disse no início. Bom, você não pode não ter inspeção Mas não é uma veicular. Garantia sua que o senhor vai colocar em prática. Mas há necessidade de se discutir de que forma seja melhor para que não haja prejuízo para a sociedade e que haja a inspeção veicular, que tem a sua importância. Mas para ficar claro, o senhor é a favor ou contra a inspeção? Para ficar claro, sou a favor de estudar com detalhe este projeto que está na Assembleia Legislativa. Se já estivesse estudado com todos os detalhes, eu pergunto a você, por que já não está aprovado? Está lá há algum tempo, é porque faltam detalhes. Então, é muito do jeito que está, pode não estar no ponto correto. Tem que ser detalhado esse projeto e eu já lhe disse, eu acho importante a inspeção veicular, porém esse projeto tem que ser melhor detalhado. Bom, nós temos perguntas também do nosso professor aqui do Discuta São Paulo, que é o professor Marco Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, e que é o nosso colunista aqui. Ele tem uma pergunta ao candidato Paulo Scaff. Olá, Marco Teixeira, bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, candidato Paulo Scaff. Bom dia, professor. Bom dia. Scaff, assim como a cidade de São Paulo, que tem suas desigualdades regionais muito bem visíveis, né? O Estado também tem, não é? Então eu queria que o senhor tratasse um pouco dessa questão e me respondesse que tipo de proposta o senhor, enquanto governador, teria para reduzir essas desigualdades regionais no Estado e que tipo de experiência, por exemplo, o senhor pode trazer da Fiesp, uma vez que a Fiesp tem, de certa forma, atuação em todo o Estado, tem também um olhar sobre essas questões para, obviamente, tentar reduzir essa assimetria, né, e tornar o nosso Estado um pouco mais equilibrado do ponto de vista do desenvolvimento. Professor, o senhor, como é um professor e renomado, o senhor sabe da importância na educação. Eu, como presidente do SESI Senai nos últimos 10 anos, promovi uma verdadeira revolução na educação do SESI e do Senai, implantando no SESI o ensino em tempo integral, o ensino médio que o SESI não tinha, o ensino médio articulado com o curso técnico do Senai, construímos mais do que 100 novas escolas, revitalizamos as antigas, construímos novas escolas do Senai, 16 faculdades. Como governador, o senhor sabe que não há uma forma melhor de se dar oportunidades iguais às pessoas do que através da educação. Então nós vamos investir pesadamente. A educação no estado de São Paulo, lamentavelmente, professor, é de péssima qualidade. Os alunos passam de ano sem aprender por causa da progressão continuada ou aprovação automática, chamada aprovação automática. Nós temos que acabar com isso. Eu, como governador, a partir de 2016, vou implantar o ensino em tempo integral para as escolas do Estado, de uma forma gradativa. Vamos fazer um projeto de 10 anos até 2024, de forma que, quando terminar o mandato de 4 anos, nós teremos já os primeiros 4 anos matriculados, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano do ensino fundamental, matriculados em tempo integral, sem progressão continuada, em escolas revitalizadas, modernas, enfim, e o programa e o planejamento feito até 2024 para que todos os alunos da rede estadual do ensino fundamental tenham oportunidade de educação de qualidade, com laboratórios, 3 refeições, esporte, cultura, no ensino em tempo integral. E durante
durante o ensino médio, assim como fiz no SESI Senai, a possibilidade de cursar um técnico nas ETECs, um curso superior na FATECs, depois do médio concluído. Para isso, vamos investir nas ETECs, como fiz no Senai, com laboratórios modernos, muitos equipamentos. O princípio é ao aprender fazendo. Dessa forma, nós vamos dar oportunidade a todos, a melhor oportunidade através de uma educação de qualidade no ensino básico, no curso profissional. Além disso, professor, eu tenho visitado muito os bairros mais carentes aqui mesmo da nossa cidade de São Paulo, aqui no extremo sul, Capão Redondo, Jardim Ângela, Aracati, Vera Cruz, Grajaú, aqui na Zona Norte, Jardim Peri, Cidade Tiradentes, enfim, e nós sentimos uma ausência total do Estado, e no interior a mesma coisa, na região de Campinas recentemente, na Baixada Santista, os bairros carentes, não existe o Estado, não existe o Estado nem na escola boa, nem na segurança, nem na saúde, nem no transporte público. Nós vamos dar uma atenção muito forte, e por isso que vamos reduzir das atuais 26 secretarias para 13, porém uma das secretarias do Estado será uma Secretaria Especial do Povo, que vai ter atenção focada integralmente para esses bairros mais carentes. Eu quero o Estado presente nesses bairros, combatendo esta falta, essa ausência do Estado, que dá oportunidade, inclusive, ao crack, ao crime organizado, enfim, e nosso governo vai dar muita atenção a estas regiões mais carentes da capital e do interior. Agradeço a participação de Marco Teixeira. Candidato, Obrigado, professor. Quais são as secretarias que serão extintas? Olha, nós vamos fundir algumas secretarias e isso também nós estamos detalhando. Mas eu posso, por exemplo, te dar alguns exemplos para você entender o que nós estamos pensando. Por exemplo, existe uma secretaria de planejamento e uma secretaria de gestão pública. Não, na nossa visão não existe necessidade de ter duas secretarias, apenas uma. Você pode pegar administração penitenciária e segurança. Aliás, já foi uma única secretaria no passado. Vai fundir as duas, então. Você pega, por exemplo, na área de infraestrutura, hoje você tem energia, recursos hídricos, transporte metropolitano, você pode ter uma grande secretaria de infraestrutura. Com isso, você enxuga, com isso você economiza e põe mais agilidade no Estado. Tem algum estudo já que o senhor fez de quanto que o senhor vai conseguir de recursos com essa redução, com esse enxugamento? Não? Você tem hoje aproximadamente 2.000 cargos comissionados. Aliás, no Estado de São Paulo tem 13 mil cargos comissionados e no governo federal 22. Proporcionalmente, o Estado de São Paulo é muito mais inchado nesse sentido dos cargos comissionados. Nas secretarias tem aproximadamente 2.000 cargos comissionados, eu creio que dá para reduzir isso pela metade nos cargos comissionados. Além disso, você acaba com aquelas despesas de gabinete, secretário, infraestrutura. Hoje o Estado se perde nas atividades meio. O nosso objetivo é buscar eficiência, é aproveitar a todo o recurso humano, esse grande capital humano que o Estado tem, estimular os nossos colaboradores, sejam eles professores, sejam eles policiais, sejam eles colaboradores das nossas secretarias, mas de uma forma que pelo menos o governador possa lembrar o nome dos secretários, porque com 26 secretarias, de vez em quando você tem que consultar até o papelzinho para lembrar o nome do secretário. Bom, nós temos muitas perguntas chegando por aqui, pelo WhatsApp inclusive, a Isabel Campos está monitorando o nosso WhatsApp. O que chega por aí, Isabel? Alguma pergunta de ouvinte? Tem, a pergunta do nosso ouvinte Alexandre Viganoli quer saber do candidato a sua relação, sua parceria com Paulo Maluf. Alexandre, o Paulo Maluf, nessas eleições, ele decidiu apoiar o candidato Padilha. Isso foi divulgado amplamente pela imprensa. Quando foi na véspera, no último dia, praticamente, o PP, que é o partido, um dos maiores partidos do Brasil, tomou uma decisão partidária que deveria apoiar a nossa candidatura como sendo uma opção nova para São Paulo. E o próprio Paulo Maluf deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, onde ele disse que o presidente muitas vezes é presidido, ou seja, ele se curvou a uma decisão do partido. E eu só tenho a agradecer ao PP por esse voto de confiança. Você sabe que eu sou um candidato novo, precisava ser conhecido, com mais parcerias, com mais partidos na coligação, você tem a possibilidade de ter um tempo maior de televisão na campanha, enfim. E uma forma de candidatos a deputados que também divulgam a nossa campanha. Então, essa foi a nossa história com o Paulo Maluf. Agora, eu quero lembrar a você que o Paulo Maluf indica cargos no governo Alckmin.
a CDHU é indicada por Paulo Maluf. No meu governo, nem Paulo Maluf, nem nenhum partido vai indicar cargos. A responsabilidade do governo será minha e nós vamos aceitar sugestões de nomes. Mas quem vai nomear e escolher os meus colaboradores, quem vai compor o governo, serei eu. E com base em história, em conhecimento, em currículo, em honestidade, é essa gestão que eu pretendo fazer em São Paulo. Bem separado, gestão da política. Política é política, gestão é gestão. Foi justamente o que o senhor tem falado, justamente quando quis entrar na política, né? Está cansado da política, de reclamar dos políticos e quer fazer diferente. E isso é bem curioso, porque o senhor foi para um partido, o PMDB, que tem personagens da chamada velha política, como José Sarney, como Renan Calheiros, e fez alianças, por exemplo, com Paulo Maluf do PP, com o PSD de Gilberto Kassab, que apesar de ser novo, também tem essa ligação com Paulo Maluf. Enfim, não vai ser difícil o senhor trazer, por exemplo, esse modelo de gestão justamente dentro do PMDB, que é um partido que é conhecido justamente por essa ligação e conseguir os cargos e indicar justamente cargos. Como é que o senhor vai fazer essa luta dentro do seu próprio partido? Como é que o senhor conseguiu esse espaço? Ô, Fabiola, isso já está acontecendo, porque nós já temos a coligação feita e eu não tenho compromisso nenhum, nem dentro do partido, nem nos partidos coligados e cargo nenhum do governo. Não tem nenhuma, não vai ter que dar nenhuma cota. Eu repito, o governador serei eu, o responsável pelo governo serei eu e eu não estou loteando o governo. Essa não é a forma que eu entendo que seja correta, em primeiro lugar. Segundo, eu quero lembrar a você que o PMDB de São Paulo, ele apoia o governador, o atual governo. Você concorda com isso? Apoia na Assembleia, é base e apoio. Quais são os cargos que o PMDB de São Paulo tem no governo atual? Não sei. Quais são os cargos? Não tem nenhum cargo. Não. E eu quero lhe dizer que o meu PMDB, eu tenho 3 anos de PMDB e sou pela primeira vez candidato. Então, não adianta os adversários misturarem, quererem voltar 24 anos atrás, quererem misturar nomes de outros estados. A verdade é o seguinte, a nossa proposta é para o governo de São Paulo. A nossa proposta é de futuro, não é de passado. Eu não tenho um passado na política e nem no PMDB. A minha história do PMDB tem 3 anos e eu sou candidato pelo PMDB a governador de São Paulo ou a qualquer outro cargo, nunca tive outra candidatura pelo PMDB, a primeira vez na minha vida. Então, realmente, eu fiquei, como você falou, a exemplo de milhões de pessoas, muitos anos, até 55 anos de idade, eu tenho 59, até 55 anos, como milhões de pessoas reclamando da política, dos políticos, da gestão pública que é péssima. É o exemplo de São Paulo, um estado rico, a saúde é péssima, a segurança é péssima, a educação é péssima, o transporte público é péssimo, as obras começam e não terminam. Então eu fiquei muitos anos reclamando. Até que um dia cheguei à conclusão que não adianta você ficar de fora reclamando, você tem que entrar e fazer diferente. Agora, você, para entrar e fazer diferente, você entra na política. Então não adianta entrar na política. Por exemplo, você vai falar do PSDB, você vai lembrar o quê? O cartel do metrô. Se você vai falar do PT, você vai ter lembrança. Você vai falar do PMDB, então não é por aí. Eu acho que a gente tem que olhar para o futuro. Falando entendeu? Um pouquinho sobre a sua história, então, candidato Paulo Scaff. Quando o senhor foi eleito em 2014 para a presidência da Fiesp, na época... Em 2004. Em 2004, eu falei 2008. 2004, não, você falou perdão. 14. 2014 é onde estamos agora. 2004. Chegaram algumas críticas, inclusive a imprensa divulgou na época, falando como é que eles colocam alguém para presidir a Fiesp que não é mais um industrial. Gostaria de saber um pouquinho da sua história como empresário. Hoje, quantas empresas o senhor tem? O senhor se considera um bom gestor, um bom empresário? E, por exemplo, essa empresa mesmo que o senhor falou que ela não fechou, ela assim mudou só o seu nome justamente e seu objeto social. Qual é a sua experiência como empresário? Quantas empresas o senhor tem hoje? Bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer que na Fiesp eu fui candidato em 2004, os adversários, como agora, os adversários estão aí inventando uma porção de coisa, né? Isso é normal em época de eleição. Por exemplo, eu fui presidir o SESI e o SENAI os últimos 10 anos e só tive elogios. Há uma semana da eleição, aí estão dizendo que cobra meia taxa, que uma porção de coisa. Isso é próprio do clima eleitoral. Então, em 2004, eu fui eleito como um candidato de oposição na Fiesp com 60% dos votos. Por 2 vezes eu fui reeleito com 99,8%. Melhor atestado de boa gestão, você não pode ter. Em relação à minha vida empresarial, eu repito a você, é sim aquela mesma empresa. Isto é gestão, viu, Fabiola? Porque na gestão, quando você sente que você está num negócio
que o momento não é oportuno, o futuro não é bom, você tem eficiência na gestão em você redirecionar seus negócios. É o exemplo dessa empresa que produzia tecido, deixou de produzir tecido, hoje mexe com o mercado imobiliário. O que ela faz? Deixa eu terminar, por favor. Ela tem projetos de loteamento. Esta empresa que no passado produzia tecido. Hoje eu tenho outras 2 empresas que mexem no setor de construção para aluguel próprio. Houve até uma polêmica também implantada pelos adversários aí, de registro no Cresce. Não há necessidade, uma empresa que tem seus imóveis, administra seus próprios imóveis, não é necessário registro no Cresce. Então, o que eu quero dizer é que hoje a minha atividade está na área imobiliária e na construção para a própria empresa. Não constrói para vender, constrói para aluguel da própria empresa. Ou seja, hoje você sabe que a indústria da construção é muito importante e tão importante quanto a indústria têxtil. Então, isso faz parte da gestão também. Eu nunca tive problemas nenhum de recuperação judicial, não que uma empresa que tenha pode ter umas circunstâncias que levem, mas nunca tive, como adversários muitas vezes inventam. Então, é muito claro que, em relação à gestão da Fiesp, eu fui 2 vezes reeleito com quase 100% dos votos, isso é atestado de resultado, e as minhas empresas estão aí saudáveis, limpas, sem qualquer tipo de dívida ou pendência com ninguém. E, enfim, isso São é boa 3 gestão. empresas, então. Isso é boa São gestão. 3 empresas. Dessas atividades, sim. A atividade da construção e da atividade imobiliária, aquela que antes produzia tecido. Já que estamos nessa área, a indústria de São Paulo demitiu 15 mil funcionários em agosto, né, segundo o último dado. No acumulado de janeiro a agosto, uma queda de 1,2%, pior resultado desde 2009. E o senhor, até há pouco tempo, estava, inclusive, lá na Fiesp, acompanhando toda essa dificuldade. Como fazer para trazer os empregos de volta para o estado de São Paulo, fortalecer a indústria paulista? Mudando o governador de São Paulo, porque o governador de São Paulo fez com que o estado de São Paulo perdesse a competitividade. Eu, como governador, uma das primeiras medidas que farei é aprovar uma resolução no Senado Federal, e repito a você, como governador, você tem que ter força política para isso, para acabar com a guerra fiscal. Uma resolução, quem legisla sobre a transferência interestadual de ICMS é o Senado Federal. Com uma aprovação de uma resolução no Senado, passando a cobrança do ICMS da origem para o destino, você tira a ferramenta de estados vizinhos que hoje levam as nossas indústrias e os nossos empregos. Lamentavelmente, uma das razões que me estimula também a ser governador de São Paulo não é só melhorar a qualidade da gestão pública, não é só melhorar a qualidade da saúde, da educação, da segurança, do transporte, das obras, mas é recuperar a competitividade do nosso estado, gerando empregos em São Paulo, estimulando novos investimentos em São Paulo, estimulando a inovação, a tecnologia, enfim, tudo isso é que me estimula poder ser candidato a governador de São Paulo. Tem mais pergunta aqui, o Esper Leão, ele fala que está acompanhando as últimas entrevistas do senhor e ele tem a sensação muita agressividade, uma postura forte do senhor, e ele pergunta se o senhor vai conduzir o Estado com essa agressividade. E eu emendo uma outra pergunta também, nas suas entrevistas, até no programa eleitoral, o senhor sempre fala muito da sua figura, né? Eu serei o comandante da polícia, não é o secretário que vai mandar de segurança pública, não é o comandante da polícia, sou eu que estou no comando, sou eu que vou comandar. O seu eventual governo será realmente centrado na sua figura, em Paulo Scaff? O senhor pensa em mecanismos, por exemplo, de participação popular, de democracia também dentro do seu governo e de formação de uma equipe? Olha, lógico, quem me conhece sabe que eu trabalho com equipe. Agora, não confunda agressividade com firmeza. O que falta a São Paulo é firmeza mesmo. É isso que está faltando em São Paulo. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa e perguntar quem é responsável pela segurança pública em São Paulo, e eu já vi pesquisa nesse sentido, 50% da população não sabe que é o governador do estado de São Paulo, porque ele nessas horas fica invisível. Então, se me perguntar se eu vou conduzir São Paulo com firmeza, irei sim, porque São Paulo é um estado que precisa ser conduzido. Um governador tem que ter firmeza, agressividade nunca. Eu acho que se é interpretação, perdão, como é que chama? Esper Leão. O Esper. Talvez você tenha me interpretado diferente, porque, na verdade, o meu objetivo e o meu jeito não é de agressividade, agora é de firmeza, sim. Um governador tem que ser firme. O que está faltando na segurança pública em São Paulo é firmeza. E quanto ao comando das polícias, Fabiola,
cabe ao governador, sim. Ele é o comandante-chefe. Não adianta ele colocar na frente o secretário da Segurança, o coronel, o delegado, sempre que tem uma nova notícia, e a população pensar que quem é responsável pela segurança, essa péssima segurança pública que tem em São Paulo, é a presidente, é o prefeito. Não, é o governador. Olha, nesse tempo, Fabiano, nesse tempo da nossa entrevista, em 1 hora, nossa entrevista é meia hora, mas em 1 hora você tem uma pessoa ou morta, ou baleada, ou esfaqueada no estado de São Paulo. Em 40 e poucos minutos tem uma mulher estuprada no estado de São Paulo e a cada minuto você tem 5 pessoas roubadas ou furtadas, além de roubos de automóvel. Enfim, candidato, nós estamos numa situação de guerra. A gente só tem mais 10 segundos, a gente sempre encerra com um giro muito rápido. São 30. É que contando com a entrada. O senhor é a favor ou contra o uso de borracha em manifestação? Sim ou não? Só sim ou não, por favor. Olha, isso não dá para responder sim ou não. Isso são circunstâncias e cabem os especialistas saberem como utilizar dependendo do conflito. Decretar racionamento de água, sim ou não? Isso pergunta para o atual governador, que já está fazendo racionamento, mas não está tendo transparência de contar para a sociedade. Ele fala que não tem falta de água e 60% de São Paulo afirma que tem falta de água. Bom, o nosso tempo está esgotado. Eu agradeço demais a sua participação aqui na CBN. Um bom dia ao senhor. Muito obrigado e bom dia a você também e a todos os ouvintes. Muito obrigado pela atenção. Já ouvimos o candidato do PMDB, Paulo Scaff. Vamos ao Repórter CBN e voltamos em instantes.